sozinho não estou contigo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 16 de setembro. Vamos estar dando continuidade a mais um devocional. Nós estamos no finalzinho do capítulo aqui, 24 do livro de Josué, e vamos analisar o versículo 14 e o versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No devocional de ontem, nós entramos um pouquinho no relatório do que o Senhor fez para libertar esse povo até a chegada de Josué. E Josué fez um relatório mediante o povo, contou tudo o que Deus tinha feito. E aí, Josué chega no final falando assim, olha, vocês vão escolher agora quem vocês querem servir. Se vocês vão servir os deuses dos seus pais, ou os deuses dessa terra, ou vocês vão servir ao Senhor. Mas Josué levanta e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu estava analisando essa frase, eu e minha casa, Josué está falando assim, é eu, a minha casa, meus filhos, minha esposa, somos todos nós, vamos servir ao Senhor juntos. Essa é uma decisão dele como patriarca, como cabeça da família. Ele fala assim, minha casa vai servir ao Senhor. Ele está tomando uma atitude de defesa e de proteção à tua casa, à tua esposa, aos teus filhos, aos teus servos, e ele está declarando sobre a casa dele quem era que governava. Mas, quando eu estava analisando essa história, voltando à situação aqui de Abraão, eu vi uma situação em qual Abraão desprotegeu a tua casa. Mesmo Abraão andando, ouvindo a voz do Senhor, tendo uma comunhão com Deus, chega uma hora que ele desprotege a tua casa. Ele não vira como Josué e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abraão teve uma fase de covardia, de pecado diante do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. No capítulo 12, a partir do versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem seis que é mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão, essa é a sua mulher, e me matarão a mim e a ti, guardarão em vida. Dize, peço-te que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que eu viva, a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelo. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis que a tua mulher toma e vai-te. E o Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-ne ele e sua mulher e tudo o que ele tinha. Bom, queridos, aqui é uma situação de covardia de Abraão, uma situação em qual a Bíblia ela é muito enfática em demonstrar tanto os erros quanto os acertos desses grandes homens da fé. Mesmo Abraão sendo um grande homem da fé, ele tem um tempo ali de queda, de vacilo espiritual, vamos colocar assim, né? Porque ele sabia o Deus qual ele estava servindo, ele estava tendo uma experiência com Deus ali no meio do caminho, né? Deus tinha falado com ele para ele sair do meio da sua parentela, e ele sai, leva a tua esposa, leva os teus servos, leva tudo que ele tinha. Só que agora ele vai chegar numa terra dos inimigos e ele fala assim, olha, eu vou chegar lá, a minha esposa é muito bonita, vai chamar a atenção daqueles egípcios e eles vão querer me matar por sua causa. E aí,
que ele faz? Por covardia, em vez de pegar uma informação, buscar a presença de Deus para saber como ele deveria proteger a casa dele, ele simplesmente ele defende a si mesmo. Ele fala assim: olha, Sara, você vai e fala que é minha irmã, porque aí eles vão pegar você e eles me deixam eu com vida. Olha que covardia de Abraão, gente. Abraão não teve preocupação com a casa, de proteger tua esposa, sabe? De colocar ela, ele ser o sacerdote daquela casa ali, daquela família. Ele não se preocupou. Ele jogou Sara no meio daquele povo egípcio. Sara poderia ter sido usada ali como instrumento até sexual no meio daquele povo ali. Ele não se preocupou, ele não teve um pingo de cuidado e de zelo com a sua esposa. Ele preocupou consigo mesmo, né? Eu tenho que cuidar de mim, porque eu vou morrer. Você pode morrer, Sara, você pode ser usada lá. Eu não. Eu preciso me proteger. Então ele entrega a tua esposa na mão dos inimigos, sabe? E aí a gente viu o cuidado de Deus com Sara, o cuidado de Deus até com Abraão pela covardia dele, né? Deus vai lá e coloca praga ali em cima do faraó, e aí faraó entende que aquilo ali era por causa da esposa de Abraão, descobre a mentira e devolve a esposa para Abraão. Então, gente, essa história, ela mexe muito comigo, porque isso já aconteceu 2 vezes com Abraão. Se você ler Gênesis 20, Abraão torna a fazer isso de novo, e acontece também com Isaac, filho de Abraão. Isaac também faz a mesma coisa com Rebeca. Na hora que chegam lá, que os inimigos chegam e vê Rebeca lá, ele fez a mesma coisa, as mesmas atitudes do pai, né? Então, são pecados que nós vamos adquirindo aí, até mesmo com comportamento familiar, porque nós vimos os nossos pais tratando, desrespeitando as mulheres, nós começamos a tratar as mulheres da mesma forma. Nós temos que ver quais são as bases, quais são os princípios de respeito que nós absorvemos mediante as nossas famílias, né? Uma família conturbada, uma família onde houve adultério, prostituição, brigas, contendas dentro de casa, a gente absorve aquilo ali e nós estamos ensinando os nossos filhos a desrespeitarem o matrimônio. E foi isso aqui que a gente vê na herança genética aí de Isaac. Isaac repetindo o mesmo erro do pai, né, de desproteger a casa. Só que nós vimos Josué, um grande líder. E o grande líder, o que ele faz? Ele cumpriu toda a tua missão e ele vira no final e fala assim, declara diante dos homens ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fala assim, não, eu vou preocupar comigo, com a promessa que eu carrego. Sara é outro problema. Sara, como se diz, Abraão falou ali, né? Sara é com ela, o problema é dela. Ele não foi covarde igual Abraão. Josué não, Josué ele declara um posicionamento. A minha casa é do Senhor e ninguém toca. Então, queridos, o que Deus quer levantar hoje são homens corajosos, homens que defendem a sua família, que defendem a sua casa. Um homem também que desprotegeu a tua casa foi Adão, né? Porque a Eva estava ali no jardim, ela viu o fruto, ela pega o fruto, ela deseja comer o fruto, ela come o fruto e leva até Adão, e Adão vai lá, o que ele faz? Ele vai lá e come o fruto proibido junto com Eva. E a gente vê que quando Jesus ele aparece ali para eles e ele vai pedir uma justificativa, Adão ele joga a culpa na mulher. Ele também foi um covarde, ele pega e fala assim, não, foi a mulher que tu me destes, né? E a Eva, ela assume que ela sofreu engano, mas ela foi enganada pela serpente. A Eva assume a culpa e assume que ela tinha cometido, que ela tinha sido enganada pela serpente. Então nós vemos uma outra covardia aí no início da caminhada ali do matrimônio, do casamento, do homem desprotegendo o teu lar. Então o que eu quero trazer hoje não é trazer um fardo pesado para os homens, mas o sacerdócio da família é o homem. O homem ele tem que proteger tua esposa. Quando ele vê tua esposa em perigo, a obrigação é do homem ir lá e defender ela com unhas e dentes. Essa é a missão do homem. A Bíblia fala que a mulher é a parte frágil, que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, que deu a própria vida por ela. Então, queridos, quando um ou outro está em perigo, é os dois, é a casa dos dois que está em perigo, não significa que um. Então eu não posso viver uma coisa que significa que vai ser boa para mim, igual Abraão falou assim, não, eu quero viver aqui, a Sara pode se dar mal por lá, mas eu quero viver minha vida aqui, eu vou salvar minha própria pele. Foi isso que Abraão pensou.
Sabe, isso é uma forma de egoísmo, foi o mesmo princípio de Adão, e é o mesmo princípio que foi quebrado ali por Josué, que Josué fala assim, não, eu não vou servir sozinho, eu vou servir com a minha família. Então, queridos, o projeto de Deus é família, é um defendendo o outro, é o homem morrendo pela tua esposa, morrendo pela tua casa. É isso que Jesus espera de nós, espera dos homens, e a mulher, ela seja submissa ao homem, né, por proteção, por cuidado, por zelo, e a mulher, ela se submete ao homem por amor. E é esse nível de submissão que Deus quer. Tanto que a gente tem essa submissão por Deus, quanto a gente tenha também por homens que Deus coloca no nosso caminho, por maridos, por esposas. Nós vamos submeter uns aos outros primeiro por amor. Queridos, é isso que Jesus quer, é isso que Jesus requer, porque se Abraão tivesse amado mais a Sara, tivesse cuidado, tivesse tido o entendimento do nível de proteção que ele tinha que ter dado à tua esposa, ele jamais teria mentido, jamais teria deixado a sua esposa ser levada pelos inimigos, sabe? E é esse princípio, será que nós temos protegido o nosso lar? Será que nós temos realizado o sacerdócio dentro do nosso lar, dentro da nossa família? É isso que o Espírito Santo me diz hoje. Tá bom? Que essa palavra vocês venham refletir, que vocês venham se encher da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.